Olá, meninos e meninas! Pessoal, vamos para mais uma aula hoje. Nessa aula de hoje nós vamos aprender sobre número de oxidação, tá? O que é número de oxidação? Gente, quando a gente pergunta o que é número de oxidação, cuidado que a gente tem dois conceitos, tá? Existem compostos que fazem ligação iônica. Nesses compostos iônicos a gente fala que o NOx é a própria carga que o átomo adquire ao fazer uma ligação. Nos compostos que têm ligação covalente, a gente fala que é uma carga aparente, tá? Aqui a gente fala de caráter parcial, não chega a ser uma carga, tá? Mas antes disso, né, vamos tentar relembrar um pouquinho de ligação iônica. E aí lembra que para o elemento fazer ligação iônica, ele tem que perder ou um outro elemento tem que ganhar elétron, tem que ter uma transferência de elétrons. E aí vamos pensar num átomo X qualquer. Esse átomo, ele tem aí, vamos pensar, pode ser ele é um átomo, tá? O que eu sei sobre o átomo? Ele é neutro, ele tem a mesma quantidade de prótons, de cargas positivas e cargas negativas. Então, hipoteticamente, vamos pensar o seguinte, que o átomo ele está neutro, né? E aí ele vai fazer uma ligação iônica e ele acaba perdendo um elétron. Quando ele perde um elétron, com que excesso de carga que ele fica? Mais um. Então a carga dele aqui, ó, é mais um. Pronto. Então qual que é o NOx desse composto X aqui quando ele perde um elétron? Mais um. Se ele perdesse 2 elétrons, o excesso seria mais 2. Se ele perdesse 3 elétrons, o excesso seria mais 3. Um outro exemplo aqui, pensa o seguinte, eu tenho um átomo, tá? Vou chamar aqui de átomo Y, né? Esse átomo, ele tem vamos pensar que ele tem 6 prótons, né? Ou seja, 6 cargas positivas e 6 elétrons. Ele está neutro. Quando ele vai fazer ligação iônica, ele vai e ganha 2 elétrons. Olha aí. Quando ele ganha esses 2 elétrons, qual que é o excesso de carga que ele passa a ter? 2 menos. Então, qual que é o NOx do elemento Y? 2 menos. Ou seja, NOx em compostos iônicos é a carga que o átomo adquire quando ele faz a ligação, ou seja, quando ele perde ou quando ele ganha elétron. Se ele perde um elétron, mais um. Se ele ganha perde 2 elétrons, mais 2. Agora, se ele ganha elétrons, se ele ganha um elétron, menos 1. Se ele ganha 2 elétrons, menos 2. Se ele ganha 3 elétrons, carga negativa, né? Menos 3. Tá? Então, esse é o conceito aí. Agora, esse tanto que ele ganha ou que ele perde está muito relacionado ao grupo ou à valência que ele tem, o número de elétrons que ele tem na camada de valência, ou ao grupo da tabela periódica também. A gente pode determinar isso aí olhando a tabela periódica. Por exemplo, o sódio está lá no grupo 1 da tabela periódica, ou seja, ele tem um elétron na camada de valência. O cloro, gente, está lá no grupo 17 da tabela periódica, ou seja, ele tem, cuidado, 7 elétrons na camada de valência. Gente, se o sódio tem um elétron na camada de valência, a tendência é perder esse um elétron e ficar com carga mais um. Se o cloro tem 7, lembra que o segredo da estabilidade é ficar com 8? Então, 7 mais um elétron, ganhar uma carga negativa, né? Dá 8. Então, o NOx do sódio no NaCl é mais 1 e o NOx do cloro é menos 1, ok? Outro exemplo aí, o cálcio está no grupo 2. Se ele está no grupo 2, ele tem 2 elétrons na camada de valência. E o oxigênio está no grupo 16. Tá? Agora eu mostro a tabela periódica para vocês. Olha só. Se ele está no grupo 2, ele tem quantos elétrons na camada de valência? 2. Então, a tendência é perder 2 elétrons e ficar com carga 2+. E o oxigênio, que está no grupo 16, ou seja, tem 6, a tendência é ganhar 2 elétrons, ganhar 2 cargas negativas e ficar com carga 2-. Ok? A mesma coisa aqui, ó, o magnésio está no grupo 2, ganha 2. O flúor está no grupo 17, ganha 1. Só que, observa que eu tenho quantos flúores? 2. Cada flúor ganha 2, né? Ganha 1 elétron, né? Então, menos 1 dá um total de menos 2. Alumínio está no grupo 13 da tabela periódica, ou seja, tem 3 elétrons. Perde esses 3 elétrons na camada de valência e fica 3+.
Oxigênio está no grupo 16, ganha 2. Ah, detalhe, gente. Observa o seguinte, são 2 alumínios. Se cada alumínio perde 3, eu tenho um total aí de uma perca de 6 elétrons, tá? São 3 oxigênios. Se cada oxigênio ganha 2 elétrons, eu tenho um total aí multiplicando menos 6 elétrons. Observa que a quantidade de elétrons que são perdidos e que são ganhados é igual, né? Só muda o sinal. Ou seja, a somatória aqui tem que ser igual a 0. Isso vai gerar uma regra para a gente agora, tá? Agora, em compostos iônicos. Gente, compostos iônicos, o NOx ele é uma carga parcial, ele é uma carga aparente. O que é um composto? Iônico não, covalente. O que é um composto covalente? Gente, composto covalente é quando há compartilhamento de elétrons. Ninguém perde, ninguém ganha elétrons. Por exemplo, o átomo de hidrogênio ligado no átomo de flúor. Eles compartilham elétrons. Sempre que eu quero representar o compartilhamento de elétrons, né, 2 elétrons que são compartilhados, que eu falo que é um casamento de comunhão de bens, né, o que é meu é seu, o que é seu é meu. Esse compartilhamento de elétrons eu posso representar por um tracinho, tá? Agora, olha só, gente, nesse tracinho aqui, um elétron pertencia ao hidrogênio e um elétron pertence ao flúor, tá? Então, cada tracinho sempre representa 2 elétrons. Lembra disso, o tracinho representa 2 elétrons. Só que a gente tem que lembrar de uma coisinha que se chama eletronegatividade. Vou colocar aqui no canto em cima a fila de eletronegatividade. Quais são os elementos mais eletronegativos? Flúor, oxigênio, fui ontem no clube bronzear e saí com a pele horrível, beleza? Esses são os elementos mais eletronegativos de todos. Vou colocar aqui 3 pontinhos porque existem outros, tá? Isso aqui é a ordem decrescente de eletronegatividade, beleza? Bom, o que significa isso, gente? Aqui eu tenho 2 elétrons entre o flúor e o hidrogênio, tá? Mas como o flúor, ele é o mais eletronegativo de todos, o que acontece? Ele vai atrair mais fortemente esses elétrons. Então, olha só, esses elétrons vão estar mais próximos do flúor do que do hidrogênio, tá? E aí, aparentemente, não é uma carga aparente, né? Esse caráter parcial. Vamos pensar assim, vamos pensar o seguinte... Se os elétrons estão mais próximos do flúor, vamos forçar a amizade e fazer com que o flúor ganhe o elétron e o hidrogênio fique sem o elétron, tá? É uma carga aparente, parcial. Existe uma aproximação dos elétrons mais em torno do flúor do que do hidrogênio. Se o hidrogênio perde um elétron, perde uma carga negativa, ele fica negativo, se ele perde uma carga negativa, ele fica positivo. O flúor tinha o seu elétron e ganhou mais o elétron do hidrogênio. Se ele ganhou um elétron, ganhou uma carga negativa, ele fica com carga menos 1. Ou seja, a gente vai forçar a amizade, fazer romper a ligação aí, tá? Romper a ligação de forma com que um átomo ganhe o elétron e o outro fica sem. Ou seja, um átomo fica menos 1 e o outro átomo fica mais 1. Pergunta, quem vai ficar menos 1, carga negativa? Quem vai ficar negativo? Não é o átomo mais eletronegativo, tá? Aqui, vou pegar um outro exemplo aqui, gente. Deixa eu só apagar isso aqui. Vamos pegar o exemplo da água. Água, gente, não é H. Pronto. Cada tracinho desse aí, pessoal, representa 2 elétrons. Beleza? Não esqueça disso. Tem um tracinho à esquerda e um à direita. São 2 elétrons compartilhados entre hidrogênio e oxigênio, tá? Agora, preste atenção que esses elétrons vão tender a estar mais próximo de quem? Do oxigênio ou do hidrogênio? Olha aí, quem que é mais eletronegativo?
Olha na minha ordem lá em cima, o oxigênio não é mais eletronegativo do que o hidrogênio? Nossa, o hidrogênio está lá no final da fila. Então, esses elétrons vão tender a estar mais próximo do oxigênio, tá? E aí, se eles estão mais próximos do oxigênio, vamos fazer o seguinte, vamos forçar a amizade um pouquinho aí, ó, quebrar essa ligação, adivinha quem vai perder elétron? O hidrogênio, ou seja, ele fica mais um. Quem vai ganhar elétron? O oxigênio, ou seja, ele fica menos um. Sempre que eu quebrar uma ligação simples, alguém fica mais um e o outro átomo fica menos um. Quem fica menos um? O átomo mais eletronegativo. A mesma coisa de cá, gente. Quebrei a ligação. Só que existe uma tendência dos elétrons estarem mais próximos do oxigênio do que do hidrogênio. E aí o oxigênio nessa ligação aqui à esquerda, quando eu quebro ela, ele fica menos um e o hidrogênio mais um. Pergunta, qual é o NOx do hidrogênio? Mais um. Qual que é o NOx dos dois hidrogênios? Mais um. Qual é o NOx do oxigênio? Menos um com menos um, menos 2. Beleza? Quebrei uma ligação, ficou menos um. Quebrei outra ligação, menos um. Então, ele tem um caráter parcial aí, um NOx de menos 2. Agora, um outro exemplo. Gente, oxigênio ligado em oxigênio. Oxigênio, para ligar em oxigênio, ele tem valência 2. Ele faz uma ligação dupla, tá? Lembrando que cada tracinho representa 2 elétrons, tá? E aí a pergunta é, esses 2 elétrons vão estar mais próximos de quem? Do oxigênio ou do oxigênio? Quem que é mais eletronegativo, o oxigênio ou o oxigênio? Ah, professor, os dois são iguais. Pois é. Então, quando eu quebro a ligação, alguém vai perder ou ganhar elétron? Não, ninguém vai perder ou ganhar elétron. Ou seja, então nesse caso aí o NOx do oxigênio vai ser quanto? 0. Não perdeu nem ganhou elétron, 0. Ele continua com a quantidade de elétrons antes, ele continua neutro, parcialmente neutro, tá? Agora, a gente pode aí já colocar uma regra em cima disso aí. O2, que é substância simples, substância formada por somente um tipo de elemento, eu posso afirmar da agora para frente que todas as substâncias simples, toda substância simples tem NOx igual a 0. Mas, Joyce, por que toda substância simples tem NOx igual a 0? Gente, porque são átomos iguais. Se são átomos iguais, algum átomo vai perder, atrair mais fortemente os elétrons ou outro menos os elétrons? Não, tá? Aqui, gente, H2O2. O que é o H2O2? Isso não é água. Água é H2O. H2O2 é o peróxido de hidrogênio, tá? Contido aí na água oxigenada, que o pessoal usa para descolorir cabelo, descolorir os pelos do braço, etc. Tá? Água oxigenada, gente, lembrando que cada tracinho desse aí representa 2 elétrons. E aí, observa esse tracinho aqui. Esses 2 elétrons estão mais próximos do oxigênio. Por quê? Quando eu quebro aqui, o oxigênio fica menos 1 e o hidrogênio 0. Que 0? Mais 1 e menos 1, gente. Sempre que quebrar a ligação simples é mais 1 e menos 1. Por que o oxigênio ficou menos 1, ficou negativo? Porque ele é mais eletronegativo. Entre oxigênio e oxigênio, observa só esses 2 átomos aqui, oxigênio e oxigênio. Quando eu quebro, são átomos iguais? 0, 0 e 0, tá? Quando eu quebro essa última ligaçãozinha aqui, os elétrons estão mais próximos do oxigênio. Então, vai ter uma carga parcial mais negativa para o lado de cá, do oxigênio, e uma mais positiva para o lado do hidrogênio. Pergunta, qual é o NOx, qual é a carga, o NOx do hidrogênio? Mais um. Qual que é o NOx do oxigênio? Se você olhar para esse oxigênio aqui, ó, menos 1, menos 0, menos 1. Para esse aqui, 0 e menos 1, menos 1. E para o hidrogênio, mais 1, tá? O NOx do hidrogênio é mais 1, ok? Então, olha só. No caso anterior, no caso da água, o NOx do oxigênio era menos 2. Nesse aqui, que é um peróxido, tá? Peróxido. Joyce, o que é um peróxido? Gente, é quando eu tenho
2 oxigênios aqui. Pode estar ligado a um hidrogênio ou um elemento do grupo 1 ou do grupo 2, tá? Também prata e zinco. Sempre quando eu tiver essa estrutura aqui, ó, 2 oxigênios ligados a um elemento do grupo 1, grupo 2, ou prata ou zinco, eu tenho um peróxido, tá? A característica do peróxido é quando eu tenho 2 oxigênios. Nos peróxidos, o NOx nos peróxidos, o NOx do oxigênio é menos 1, tá? Guarde isso aí como regra. Pronto. Pronto, agora eu entendi mais ou menos o que é NOx. É a carga que um átomo adquire, né, quando perde ou ganha elétrons, isso em casos dos compostos iônicos. Nos compostos covalentes, a gente vai forçar a amizade para ter uma perca ou ganho de elétrons, para a gente ficar com mais 1 ou menos 1. Não chega a ser uma perca de elétrons, não. É mais uma aproximação de elétrons de um átomo do que de outro, mas essa aproximação já gera para a gente um caráter parcial. Não chega a ser uma carga, não, mas ela já gera um caráter parcial, que a gente chama também de NOx, ok? Agora, para facilitar a nossa vida, vamos aplicar aí algumas regras gerais, né? Sem precisar ficar voltando, quebrando ligações, analisando passo a passo, tá? Com essas regras gerais, a gente bate o olho e já responde qual é o NOx de uma maneira mais simplificada. Primeira regra é essa, eu já discuti com vocês. Substância simples, o NOx é 0. Joyce, o que é substância simples? Gente, substâncias simples são aquelas formadas por somente um tipo de elemento, H2. É uma molécula formada por somente hidrogênio. Qual que é o NOx dos hidrogênios nessa molécula de H2? 0, tá? O2, O3, P4, sódio metálico, ferro metálico, H2O. Opa, H2O não! Por que não? Isso aqui não é substância simples, essa é uma substância composta, ela é formada por 2 átomos, o hidrogênio e o oxigênio, tá? Substância simples é quando eu tenho letra maiúscula ou letra maiúscula com minúscula, é só um elemento, ok? Bom, primeira regra aí, substância simples, sempre NOx 0. Segunda regra, íons monoatômicos, o NOx é igual à própria carga. Nesse caso aqui, íons são elementos com carga, tá? E mono, só um elemento. Então, por exemplo, no caso do sódio, qual que é o NOx do sódio aí, gente? A própria carga, NOx. Qual que é a carga ali? Quando não tem nada, mais 1. Pronto. Qual que é o NOx do cobre aí, pessoal? Mais 2 ou 2 mais. Qual que é o NOx do N3-? Menos 3 ou 3-. Qual que é o NOx do ferro? Mais 3. Pronto, a própria carga, essa aí não tem problema, tá? Hidrogênio, pessoal, o NOx do hidrogênio sempre vai ser mais 1, tá? Sempre vai ser mais 1. Por exemplo, no caso do H2O, qual que é o NOx do hidrogênio? Decorou, né? Mais 1. Só isso, tá? No caso de CH4, vou colocar outra cor aqui. CH4 ou qualquer outra molécula, H2SO4 e etc. Fala para mim o NOx só do hidrogênio, mais 1. O NOx do hidrogênio, mais 1, tá? Aí você faz mais joias desses exemplos que você colocou aí. Observa que aqui eu tenho 2 hidrogênios. Calma, a gente está falando só de um hidrogênio, tá? O NOx de um hidrogênio é mais 1 e dos 2, é só multiplicar, tá? O NOx de um hidrogênio na molécula de CH4 é mais 1. O NOx de um hidrogênio aqui é mais 1, ok? Cuidado com essa regra porque ela tem exceção, tá? Os hidretos metálicos têm NOx menos 1. Joyce, o que é um hidreto metálico? Gente, hidreto de hidrogênio. Metálico de metal. É quando eu tenho hidrogênio ligado em um metal. Por exemplo, NaH. Hidreto de sódio, tá? Nesse caso aí, que é uma exceção à regra, o NOx do hidrogênio passa a ser menos 1. Nos demais casos vai ser mais 1, tá? Guarda isso aí. A não ser que o hidrogênio esteja ligado em um metal, tá? Principalmente o grupo 1A, 2A, o NOx do hidrogênio em qualquer outro elemento vai ser mais 1.
Outra regra para a gente aí decorar. Oxigênio tem NOx menos 2, tá? Exemplo, H2O, molécula de água. O NOx do hidrogênio a gente acabou de ver que é mais 1, e do oxigênio vai ser menos 2. Outro exemplo, Joyce, tá? Pode ser CO2. CO2. Gente, no CO2, apagou o C. No CO2, o NOx de um oxigênio é menos 2. Beleza? Pronto. Tá? O NOx de um oxigênio aí é menos 2. Tranquilo até aí? Então, qualquer elemento aí, por outro exemplo, H2S, eita, H2SO4. Gente, qual que é o NOx de hidrogênio? Esqueceu não, né? Mais um. Qual que é o NOx do oxigênio? Menos 2. De um oxigênio, tá? Observando que esses valores que eu estou colocando aí, ó, esses NOx aí são, vou até escrever aqui, ó, são NOx individual, ou seja, o NOx de cada átomo, tá? Individual. Bom, tem exceção a essa regra aí? Tem, gente. Tem, e tem que saber essas exceções aí. Olha só. Nos fluoretos, o que é fluoreto? É flúor ligado em oxigênio, oxigênio ligado em flúor. No caso do OF2, só tem dois, OF2 e O2F2. Esses dois elementos aí. Como o flúor é mais eletronegativo, o flúor negativo deixa o oxigênio positivo, tá? Então, somente nesses casos aí, o NOx de um oxigênio passa a ser mais 2, tá? Nos peróxidos eu já fiz a discussão com vocês agora. O que é peróxido? É quando eu tenho essa estrutura aqui, ó, oxigênio ligado em hidrogênio, que é o caso do peróxido de hidrogênio, ou elementos do grupo 1 ou elementos do grupo 2, tá? No caso do hidrogênio, o H2O2, esse é o peróxido de hidrogênio. No caso do grupo 1, eu tenho Na2O2. E no grupo 2, um exemplo do grupo 2, eu tenho MgO2, tá? Esses são exemplos de peróxido. Nesses casos aí, qual que é o NOx dos oxigênios, gente? Menos 1, tá? Nesse caso aí, o NOx do oxigênio é menos 1. Superóxido, último exemplo. O que é um superóxido? Se o peróxido é 2 oxigênios, o super significa mais oxigênio. O que é o superóxido? É quando eu tenho essa estrutura aqui, ó, ligada em elementos do grupo 1 ou do grupo 2. Um exemplo de superóxido é o Na2O4, tá? Ou um exemplo do grupo 2 agora. Grupo 1, o exemplo do grupo 2. MgO4, tá? Nesses casos aí, qual que é o NOx do oxigênio? Menos meio. E aqui, menos meio também, porque é um superóxido, ok? Joyce, grupo 1, grupo 2, grupo 1, grupo 2. Gente, tabela periódica, povo. Esquece isso não. Quem que é o grupo 1? Olha aqui em cima. Quem que é o grupo 1? Tá? Grupo 1 é, com exceção do hidrogênio, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Esse é o grupo 1. Grupo 2, berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio, ok? É até bom vocês decorarem isso aqui, nós vamos usar isso aqui muito mesmo, tá? Vamos para a nossa próxima regra. Bom, gente, quinta regra aí, tem alguns elementos que o NOx deles nunca muda, é sempre a mesma coisa, tá? E aí, se você decorar esses elementos, vai ajudar muito você em conteúdos futuros, que a gente vai precisar muito desse conceito de NOx, tá? E aí, olha só, por exemplo, grupo 1, ou também chamado metais alcalinos, todos os elementos do grupo 1 sempre vai ter NOx mais 1. Mas, Joyce, quem são os elementos do grupo 1? Gente, olha aqui, li na capa da revista brasileira Coisas Francesas. Vou até escrever aqui, ó. Grupo 1, quem é você? Lítio,
sódio, potássio, rubídio, césio, S e frâncio, tá? Grupo 2, só voltar lá na tabela periódica. Bela Magrela casou-se com o senhor Barão Ratão. Quem são vocês, grupo 2? Berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário, e rádio, ok? Bom, alumínio, todos os elementos do grupo 2, berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário, sempre tem NOx mais 2. Então, se eu colocar uma questão assim para você, olha só. Se eu colocasse assim, ó, CaOH2 e falasse assim, determine o NOx de todos os elementos. Do oxigênio você já sabe, o NOx do oxigênio vai ser menos 2. Eu acabei de falar para vocês. Do hidrogênio você já sabe, menos 1. E do cálcio? Cálcio está lá no grupo 2 da tabela periódica. O NOx dos elementos do grupo 2 é sempre mais 2. Pronto, só isso, tá? Determinei o NOx dos elementos, tá? Alumínio, gente, tem NOx mais 3, zinco mais 2, prata mais 1. Grupo 15, quem é o grupo 15? Vamos refrescar nossa memória aí. Grupo 15 da tabela periódica. Nossos pais assam saborosos bifes. E esse Moscou eu não sei, esse é novo para mim. Gente, esses elementos aí, nitrogênio, fósforo, arsênio, antimônio, bismuto e o moscóvio, que agora é novo, esses elementos aí, esses elementos aí, pessoal, todos eles, se ele tiver em compostos que não tem oxigênio, o NOx deles vai ser menos 3, tá? Se o composto não tiver oxigênio, ok? Grupo 16, nossa, tem que voltar aqui. Os 7 porquinhos, né? E o livermônio, que é novo aí. O grupo 16, oxigênio, enxofre, selênio, telúrio, polônio, tá? Esses elementos têm NOx 16 para 8, menos 2, ok? São os calcogênios. Grupo 17, se a substância não tiver oxigênio, vou ver se não está entendendo o que eu estou falando, mas olha só. Grupo 17 é o flúor, cloro, bromo, só olhar na tabela periódica. No caso aí do HCl. Qual que é o NOx? Observa que o hidrogênio a gente já sabe o NOx, mais 1. E o cloro a gente não sabe, mas o cloro é do grupo 17. E observa que essa substância aí não tem oxigênio. Se ela não tem oxigênio, tá? Ele vai ser menos 1. Agora, se eu coloco assim, olha, HClO4, o NOx do cloro vai ser quanto? Gente, aí a gente tem que usar uma outra regra, porque aqui tem oxigênio, tá? Então, se for um composto que não tem oxigênio, é só colocar lá o grupo 17, menos 1. Se for um composto do grupo 16 que não tem oxigênio, é menos 2, tá? Por exemplo, H2S. H2S. O NOx hidrogênio a gente já sabe, mais 1. E do enxofre? Enxofre está lá no grupo 16, ou 7 porquinhos. Nesse composto tem oxigênio? Não, não tem. Se não tem, o NOx vai ser quanto? Menos 2. Só isso. Beleza? Bom, decora esses elementos com NOx fixo, porque vai ser baseando-se neles que a gente vai poder determinar NOx de elementos que tem um NOx não fixo, tá? Então, tem que saber isso aqui, decor, porque é baseando nesses elementos que tem um NOx fixo, tá? Que a gente vai achar o de outros que não tem um NOx fixo. E aí, como é que vai funcionar essas regras para a gente determinar NOx desconhecidos? Bom, a gente vai fazer o método algébrico, mas antes de fazer essas contas, eu quero que você saiba duas regras. Substâncias compostas, a somatória dos NOx, é só somar, operação matemática, somar, vai ser igual a 0, tá? Como assim? Gente, sódio está no grupo 1 da tabela periódica, ó, refrescar a memória de vocês. Cadê o sódio? Aqui, ó. Grupo 1, qual que é o NOx dele? Mais 1.
tá? Se o NOx do sódio é mais 1, oxigênio, a gente já discutiu sobre ele, menos 2, e o hidrogênio, mais 1, quanto que dá a somatória de todos os NOx aí, gente? Se eu somar esses NOx aí, isso, mais 1, menos 2, menos 1, mais 1, 0. Olha a regra aí. Toda substância composta, ela vai ter NOx 0. Sempre, sempre, sempre. A somatória de todos os NOx aí, ó, somar os NOx de todos os elementos vai ser 0. A mesma coisa aqui, ó. O NOx do cálcio. Gente, cálcio está no grupo 2 da tabela periódica. Cadê o cálcio? Vou refrescar a memória de vocês, que ele aqui, ó. Se ele está no grupo 2, ele tem NOx mais 2. Então, olha só, o do cálcio é mais 2 e do oxigênio, a gente já olhou, é menos 2. E a somatória disso aí dá quanto? 0. Toda substância composta tem NOx 0. Só estou conferindo para vocês. Gente, agora preste atenção aqui, que no caso da água, o NOx do hidrogênio, a gente já conversou sobre isso, é mais 1. O oxigênio, também já falamos sobre ele, é menos 2. Só que esse é o NOx individual. O NOx individual. Ou seja, é o NOx de um átomo, tá? Como aqui tem 2 átomos de hidrogênio, a gente tá apagando. Eu odeio quando faz isso. Escreve o trem apaga. Brincadeira, hein? Mas vamos lá. Gente, esses são os NOx individual. Tá? Cada hidrogênio aqui, ó, cada hidrogênio tem NOx mais 1. E o oxigênio tem NOx menos 2. Mas, Joyce, aqui tem 2 hidrogênios. Tá vendo esse índice 2 aqui? Pois é. Só multiplicar, então, 2 vezes 1 me dá um total de... Multiplica aí o índice pelo número do NOx individual, me dá um total de mais 2. Oxigênio, quando não tem nada aqui, o índice é 1. 1 vezes menos 2, menos 2. Aí, esses são os NOx total, tá? O NOx de todos os átomos. As regras, elas me dão os NOx individuais. Agora, preste atenção que se eu somar os NOx de todos os átomos aí, isso vai dar quanto? 0. Então, para me aplicar essa regra aqui, ó, somar o NOx, eu tenho que estar pensando em o NOx de todos os elementos, tá? Se eu somar o NOx de todos os átomos aí, a somatória tem que ser 0. E isso é importante porque nos permite calcular NOx de substâncias de átomos desconhecidos, elementos desconhecidos, que não tem NOx conhecido. Por exemplo, aqui, agora o negócio vai ficar interessante. O NOx do hidrogênio, de um hidrogênio, é mais 1. O NOx do enxofre, se você olhar nas regras anteriores, não tem. Então, eu vou chamar de X. O que eu não tenho, o que eu não sei, eu chamo de X. O NOx de um oxigênio é menos 2. Tá? De um. Cada. Vou até escrever aqui, ó. De cada átomo. O NOx individual aí, tá? Agora, preste atenção que você vai falar assim, professor Joyce, mas aqui, olha só na moléculazinha, tem quantos hidrogênios nela? 2. Ah, se tem 2 hidrogênios, o NOx de todos esses 2 aí, eu multiplico 2 vezes 1, multiplico de cima pelo de baixo. 2 total. O NOx de todos os hidrogênios vai ser mais 2. Enxofre só tem 1, né? 1 vezes X, X. O NOx do oxigênio é menos 2. Só que tem quantos oxigênios? 4. 4 vezes menos 2, menos 8. Esses são os NOx total. E aí, o que acontece, gente? Se eu somar esses NOx totais aqui, ó, 2 mais X mais menos 8, se eu somar esses valorzinhos aqui, ó, isso tem que ser igual a quanto? 0. Como assim? Gente, olha só. 2 mais X menos 8 igual a 0. E vira uma equação do primeiro grau. X igual a 8 a negativo, passa positivo. O 2 está somando, passa subtraindo, está positivo, passa negativo. X igual a 6. Então, o NOx que eu não sabia que era o do enxofre, ele vai ser 6, positivo. Pronto, esse é o NOx do enxofre. Do hidrogênio a gente já sabe que é mais 1, do oxigênio a gente sabe que é menos 2, a gente decorou, e do enxofre
o X vale mais 6, ok? Bom, então, como é que a gente descobriu usando a regra aí? Gente, primeiro a gente colocou os NOx individuais, multiplicou o índice pelo número de baixo, multiplicou o índice pelo número de baixo e achou os NOx totais. A soma disso aqui tem que ser igual a zero, então gerou uma equaçãozinha aí. E a gente resolveu essa equação e achou o X, o valor do NOx que até então era desconhecido. Ok? Vamos fazer mais exemplo disso aqui agora. Agora, isso a gente viu que a somatória dos NOx em substâncias compostas é igual a zero. Agora, em um íon composto, gente, qual que é a diferença da regra 6 para 7? Gente, aqui eu não tinha carga, mais 1, menos 1, não tinha nada. Agora, observa aqui, gente, menos 1, mais 1, menos 2, tá? No caso dos íons, o que vai acontecer? A somatória dos NOx tem que ser igual a essas cargas aí. Então, olha só. O NOx do oxigênio, não me decepcione, vai, já decorou, né? Menos 2. O NOx de um hidrogênio, mais 1. Quando eu somo esses dois valores aí, ó, menos 2 mais 1, isso tem que ser igual a quanto? 0? Não, gente, tem que ser igual a carga, que aqui é quanto? Menos 1. Confere, gente. Menos 2 mais 1, menos 1, confere. Beleza? Então, a somatória dos NOx aqui tem que ser igual a carga, tá? Igual a carga lá. Aqui, isso é bom porque permite a gente calcular NOx de substâncias até então desconhecidas. Por exemplo, o NOx do hidrogênio, se você observar as regras anteriores, não tem, tá? Na verdade tem, né? Mas vamos colocar aqui que é um X, não sei. Não sei. O NOx do hidrogênio, a gente já sabe, é mais 1. Quantos nitrogênios? Só 1. Então, o NOx de todos os nitrogênios vai ser X. Quantos hidrogênios? 4. Então, o NOx dos 4 hidrogênios de 1 é menos 1. 4 vezes 1, o NOx de todos os hidrogênios, mais 4. E aí, a somatória desses NOx totais aí, pessoal, tem que ser igual a... Qual que é a carga aqui? Mais 1. Tá? Mais 1. Rapidão aí, gente, de cabeça. Que número que eu somo mais 4 que dá mais 1? Muito bom. X, nesse caso aí, vai ser igual a... tem um espaço aqui. X vai ser igual a menos 3. Ou você pode jogar 4 para lá negativo e fazer a continha. Ou seja, o NOx do nitrogênio aí vai ser menos 3. Do hidrogênio a gente já sabe. O valor de X aqui é menos 3. Outro exemplo aí, gente. Qual é o NOx do cromo? De um cromo, X. Qual que é o NOx de um oxigênio? Menos 2. Mas olha só, Joyce, tem 2 cromos aqui. Então o NOx de todos os cromos é 2 vezes X? 2x, tá? Oxigênio tem quantos? 7. 7 vezes 2 aqui, menos 14. A somatória de todos os NOx aí, pessoal, tem que ser igual a carga. Quanto que é a carga lá? Menos 2. Pronto, chegamos numa equaçãozinha do primeiro grau. 2x, nossa, ficou menos 14 igual a menos 2. 2x é igual a 14, passa para lá positivo, vai ficar 14 menos 2, 12. X vai ser igual a 12 dividido por 2, ou seja, x igual a 6. Pronto. Descobrimos o NOx do cromo, de um cromo, né? 6. Beleza? Bom, agora baseando-se nessas regras, que quando for uma substância neutra, né, composta aí, a somatória dos NOx é igual a 0, ou quando for um íon, né, que tem carga, a somatória é igual a carga, a gente pode resolver alguns exercícios aí para calcular NOx de substâncias desconhecidas, tá? Calcule o NOx dos elementos nos compostos a seguir. Gente, olha só. É uma substância composta, não tem carga aqui, né? Então, a somatória dos NOx tem que ser quanto? Muito bom, 0. O hidrogênio, a gente já viu que... Eu vou até separar uma coluninha aqui, ó, para cada átomo, para ficar mais fácil para gente. Para o hidrogênio, para o fósforo e para o oxigênio. Aí eu coloco os NOx individuais primeiro e depois os NOx totais. Ok? Agora vamos lá, gente. O NOx de um hidrogênio, 1 mais 1. O NOx de um fósforo, geralmente eu não sei o do meio, tá? O NOx de um oxigênio,
Isso, menos 2. Agora, o NOx dos 3 hidrogênios, 3 vezes 1, mais 3. O NOx só tem um fósforo, né? Então, X. O NOx dos 4, de todos os oxigênios, 4 vezes menos 2, menos 8. E aí, a somatória desses NOx aí, pessoal, a somatória desses NOx aí tem que ser igual a quanto? 0. Então, olha só, 3 mais X menos 8 igual a 0. Gente, eu vou macetear um pouquinho, vocês podem resolver isso aí, mas olha só. Esses dois aqui não tem que dar 8, porque 8 menos 8 é igual a 0. Então, que número que eu somo com 3 que dá 8? 5. Então, de cabeça, a gente bate o olho aí e fala que o X vale 5. Ou seja, o NOx do fósforo é 5. Então, se o exercício falasse para você assim, olha, qual que é o NOx de todos os elementos no H3PO4? H3PO4. O NOx de todos os elementos, de um hidrogênio é mais 1, de um fósforo mais 5 e de um oxigênio menos 2, tá? Entendeu isso aí? Então, aí eu tenho o NOx de todos os elementos aí, individuais, ok? Aqui, gente, nessa outra substância aqui, deixa eu separar os elementos para ficar fácil. Aqui tem ferro e oxigênio. Vou fazer uma linha para os NOx individuais e uma para os NOx totais, tá? Olha só, o NOx de um ferro. Ferro? Eu não lembro de ter visto ferro anteriormente. Então vou colocar um X aqui. Oxigênio. O oxigênio eu sei, é menos 2. O NOx total de todos os ferros. Nossa, tem 2, né? 2 vezes X, 2X. Oxigênio tem 3. 3 vezes menos 2, menos 6. A somatória desses NOx aqui tem que ser igual a quanto? 0. É uma substância, né? 2x menos 6 igual a 0. 2x igual a 6. X igual a... Que número que eu multiplico por 2 que dá 6? Muito bom. 3. Ou seja, o NOx de um ferro, o X, né? O NOx de um ferro vale 3 e de oxigênio menos 2. Pronto, descobri o NOx de todos os elementos. Continuando a nossa brincadeira aí. Ferro FeO2 já foi, né? Então, deleta esse primeiro exemplo aqui. Aqui, gente, preste atenção aqui. Eu vou até escrever essa molécula aqui de novo. Al2. O que é o Al2? Significa que eu tenho quantos alumínios? Isso, muito bom, não me decepcione. Al2 significa que eu tenho 2 átomos de alumínio. Agora, a gente presta atenção que tem um SO4 entre parênteses e um 3 do lado de fora. Significa que esse SO4 ele vai aparecer quantas vezes? Muito bom, se tem um 3 do lado de fora, ele aparece 3 vezes. Agora, preste atenção que nessa substância aí, se a gente somar, a gente tem 2 átomos de alumínio, enxofre. Aqui eu tenho 3 átomos de enxofre e oxigênio, preste atenção que eu tenho 12. Muito cuidado quando aparece o parênteses, tá? Porque o que você está vendo não é o que você está vendo. Entendeu, né? Não. Gente, olha só. Uma maneira rápida da gente ver a quantidade dos elementos é multiplicar o índice que está aqui dentro pelo valor que está lá fora do parênteses. Por exemplo, oxigênio. 4 vezes 3, 12. Enxofre, o índice aqui é 1, né? 1 vezes 3, 3. Tá? Uma maneira rápida da gente ver isso aí é só pegar o número que está dentro e multiplicar pelo que está de fora. Tá? Agora vamos voltar às nossas regras aí. Se você lembrar um pouquinho, voltando lá naquela tabelinha, né, de NOx fixo, aqui, alumínio tem NOx, viu que tem que decorar a tabela? Alumínio tem NOx mais 3. Enxofre, não sei, não tem na tabela, X. Oxigênio tem NOx menos 2. Só que esse é o NOx de um elemento, de um alumínio. Mas, Joyce, aqui tem 2 alumínios. Pois é só multiplicar e a gente encontra os NOx total. 2 vezes 3, NOx total aí, 6. Enxofre, quantos enxofres tem, gente? Não me decepciona, toda vez que tiver parênteses tem que multiplicar. O de dentro pelo de fora. Tem quantos enxofres aqui, gente? 3. 3 vezes X, 3
X. Oxigênio tem quantos? Cuidado quando tem parênteses. 4 vezes 3, 12. Nossa, tem 12 oxigênios. 12 vezes 2, 24. Então, dá menos 24. O NOx de todos os elementos aí, ó. A somatória de NOx de todos os elementos aí é 0. E aí, dá para resolver uma equaçãozinha aí, né? 6 mais 3x menos 24 igual a 0. 3x é igual a 24, passa para lá positivo. O 6 passa negativo. 3x igual a 18. Que número que eu multiplico por 3 que dá 18? 6. O x vale 6. Ou seja, o NOx de um enxofre é 6. Tá? Beleza? Descobrimos o NOx de todos os elementos. Do alumínio é 3, do enxofre é 6 e do oxigênio é menos 2. Tá? Mais um exemplo aí, gente. Eu coloquei sem tabela, pode colocar com tabela, sem tabela, tá? Tanto faz. Aqui, vou separar os elementos. Cálcio. Ah, não, sem tabela é melhor mesmo. Não vai ficar uma confusão. Gente, o NOx de um cálcio tá lá no grupo 2 da tabela periódica. Joyce, não lembro, memória ruim. Gente, cálcio, cadê o cálcio aqui? Já destaquei ele aqui, eu vou destacar de novo. Olha o cálcio, tá no grupo 2, tem NOx mais 2, tá? E aí, vamos lá. O cálcio tem NOx mais 2. Um cálcio tem NOx mais 2. O fósforo, não sei, não tá lá. X, geralmente é o do meio, tá vendo que é o X? O oxigênio é menos 2, a gente já decorou. Cálcio mais 2, oxigênio menos 2. Esses são os NOx de um elemento, de um cálcio, tá? Agora, presta atenção, quantos cálcios eu tenho aqui? 3, né? Então, o NOx de todos os 3 cálcios vai ser 3 vezes 2, 6. O fósforo, gente, não me decepcione. Quantos fósforos tem aqui? Lembra que toda vez que tem parente, tem que multiplicar o de dentro pelo de fora? Então, 1 vezes 2, 2. 2 fósforos. 2 vezes x, 2x. O oxigênio, 4 vezes 2, 8. Eu tenho 8 oxigênios aqui. Então, vai ficar 8 vezes 2, menos 2, né? 16. E aí, a somatória de todos esses NOx aqui, pessoal, tem que ser igual a quanto? 0. Tá? E aí, continha, né? 6 mais 2x menos 16 igual a 0. 2x igual a 10, x igual a 5. Pronto. O NOx do fósforo, que era x, né? É 5. Descobri o valor de x. O NOx do fósforo é 5. Agora eu sei o NOx de todos os elementos. Últimos exercícios aí, pessoas. Acabou. Ai, meu Deus. Cuidado. O NOx do hidrogênio. Mais um. Tá fácil. O NOx do oxigênio. Gente, cuidado, que isso aqui não é água. Isso é peróxido de hidrogênio. Nos peróxidos, tem uma exceçãozinha aí. O NOx do hidrogênio ou do oxigênio é menos 1, tá? Ah, tá fácil. Eu descobri de todo mundo. Beleza? Pronto, esse é o NOx aí. Eu queria só que você prestasse atenção toda vez que for um peróxido, tá? O NOx do oxigênio vai ser menos 1. Joyce, não lembro o que é peróxido. Volta o vídeo, eu expliquei, tá? Aqui, pessoal, o NOx de um fósforo. Fósforo não tá nas regras anteriores, então eu vou chamar de X, não sei. O NOx de um oxigênio, isso aqui não é peróxido, então é menos 2. Agora, o NOx de todos os fósforos, aqui tem 2. 2 vezes X, 2x. O NOx de todos os oxigênios, 2 vezes 7, 14, ou menos 14. E aí, a somatória, agora presta atenção nisso aqui, a somatória de todos os NOx, como é um íon, tem que ser igual à carga do íon, ou seja, tem que ser igual a menos 2. Então, vai ficar 2x menos 14 igual a menos 2. 2x igual a 14 passa positivo, 12 menos 2, ou 14 menos 2, estou fazendo ponto errado. 14 menos 2, 12, x igual a 6. Pronto, descobri que o NOx do fósforo aqui, ó, é 6, ok? Mais um exemplo com íon, tá? O NOx do carbono, não sei. X.
O NOx do oxigênio, já decorei, nossa, menos 2, a não ser que seja um peróxido ou um superóxido. Como só tem um carbono, né, o índice aqui é 1, vezes X, o NOx de todos os carbonos vai ser X. Como aqui tem 3 oxigênios, né, o NOx de todos os 3 oxigênios vai ser 3 vezes 2, menos 6. A somatória de todos os NOx em um íon é igual a carga. Qual que é a carga ali? Menos 2. Então, x menos 6 igual a menos 2. X é igual a 6 positivo, menos 2x igual a 4. Espero que vocês tenham entendido sobre NOx, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Me procurem aí nas redes sociais, tá? Tem aluno que está me procurando e tem aluno que não está me procurando. Os alunos que estão me procurando, eu estou respondendo, tá? Então, qualquer dúvida, deu problema em algum exercício, manda um zap para mim, no Instagram, Facebook, me procurem em qualquer lugar aí que eu respondo, beleza? Então, espero que vocês tenham entendido. Fiquem com Deus, beijo no coração, até mais.